Irmãos, amigos, coube a mim hoje falar sobre saúde, o 15º capítulo do livro Pensamento e Vida. Existem várias maneiras de estudarmos um capítulo, analisarmos o que os espíritos tentam nos trazer, nos orientar, nos informar. Pude assistir alguns capítulos, a maneira como eles foram expostos, e optei por ser um tema que demanda um tempo muito grande. Optei para fazer uma leitura de todo o capítulo, de uma só vez, e depois, dentro daquilo que temos o conhecimento, vamos tentar fazer com que ele fique mais ameno, mais tranquilo, para podermos entender o recado que os espíritos, através de Emmanuel, pela psicografia de Chico, trouxe até nós. O capítulo, como já disse, intitulado Saúde, ele começa de uma maneira bem clara. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo da existência retratem as substâncias que ingerimos. Neste trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí. No domínio das causas visíveis que se originam os processos patológicos multiformes.
nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que estes reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. É realmente uma leitura um pouco pesada. Se formos perceber, dentro de uma análise mais simplista, podemos notar que em tudo há uma causa para que modifique o que chamamos de saúde. É lógico que quando estamos falando em saúde, deveríamos também pensar em enfermidade. Algo que nos acomete o corpo físico. Mas preste atenção na definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, aceita até os dias de hoje. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas, ou como se dizia, né, antes, a ausência de doença ou enfermidade. Isso nos faz raciocinar que já existe uma melhora da definição, que já há uma tentativa de mostrar que a saúde envolve amplamente o físico e o psíquico. Mas se quiséssemos, se pudéssemos, né, palpitar para a Organização Mundial de Saúde, nós colocaríamos espiritual. Ficaria uma definição fantástica. Então, é o equilíbrio da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual. Então, esse processo está ligado a nós mesmos. Mas como é que você pode concluir? Porque olha o que Emmanuel fala. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Que residência? Será que ele está falando de uma casa? Poderia. Mas a residência é o corpo físico. E quem que habita essa residência? O espírito. Então, se o espírito habita uma residência, e essa residência, que é o lar
que a morada do espírito durante a reencarnação, ele é o responsável. A princípio, então, nós não podemos culpar ninguém pelos nossos sofrimentos. Por quê? A maneira como se apresenta é que vai ser, ou melhor, a maneira como se apresenta o arranjo interno daquela casa que vai mostrar o tipo de morador que existe ali. Se o nosso corpo físico está desorganizado, o responsável por manter a organização do corpo físico é o espírito. Então, a responsabilidade nossa é importante. A responsabilidade de darmos condição do espírito permanecer maior tempo encarnado para vivenciar os seus problemas, suas provas, compete a ele mesmo preservar o corpo físico para que esse corpo físico tenha o quê? Vitalidade. E o que é vitalidade? Energia. Então, a coisa se comporta de uma maneira diferente daquilo que nós sempre imaginamos. A saúde envolve, então, um conjunto de fatores para dar condição ao espírito seguir a sua caminhada quando encarnado. Tá bom. Então, eu tenho que ter alguma orientação, alguma, vamos dizer, alguma fala que possa nos mostrar que existe um caminho. Mas antes disso, olha o que a curadora, né, norte-americana, a Bárbara Brennan, nos diz no livro Mão de Luz. Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, dizendo-lhe que não tem amado quem você é e nem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. Quer dizer, é o espelho. Isso é a demonstração que a enfermidade tem algo a ver com a saúde. Mas nós dissemos isso lá no princípio. Se enfermidade e saúde andam juntos, a enfermidade ela tem a sua característica dentro da evolução do espírito. Isso é um ponto. Ao mesmo tempo, a saúde também. É um momento que nós temos que analisar e perguntar por que será que deixamos a saúde de lado e nos enfermamos. Surgem as mais mirabolantes teorias, explicações. Olha que era para acontecer, é a lei de causa e efeito, e nós vamos ouvindo uma série de, talvez até de impropérios, mas que não explicam de uma maneira razoável o que realmente existe. Qual o ponto básico, ou seja, qual o ponto inicial de todo esse processo? Nós vamos ver que Emmanuel, quando ele fala que a residência é o retrato daquele que reside nela, talvez ele esteja entre linhas nos falando de postura, uma postura moral. Mas se ele está me falando de postura moral, a moral depende da ética.
E se ela depende da ética, ela depende do comportamento. Eu posso, então, fazer uma pequena seta e falar assim: é o comportamento que define a minha condição de saúde ou a minha condição de enfermidade. Isso é muito sério. Isso é muito importante, porque traz para nós uma responsabilidade a qual não gostaríamos ou não queríamos ter. E como usualmente a gente ouve, não, deixa isso para a próxima reencarnação, que lá nós resolvemos. Se o livro Pensamento e Vida faz parte de uma cartilha existente já no plano espiritual, que é o preparo dos espíritos para a reencarnação, eu tenho que raciocinar, pelo menos de uma maneira assim, vamos falar, superficial, que todos nós já conhecemos o caráter da saúde e o caráter da doença. Aí eu lembro, nesse momento, do nosso companheiro Bezerra de Menezes. Ele fala da seguinte maneira: filhos, olha aí, chama a gente de filhos. Toda doença tem a sua origem na imperfeição do espírito. Quer dizer, olha o que Emmanuel começa o capítulo e olha o que o nosso querido Bezerra de Menezes coloca para nós. Nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células, e vocês viram aqui, que quando ele vai falar em mitose, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose. O que é mitose? Mitose é um tipo de divisão celular. Se é comandado pelo espírito, se é o espírito que ordena toda essa organização, então, se ele tem algum tipo de perturbação interior, a mensagem energética que vai chegar àquela célula vai ser uma mensagem alterada. E o que leva a isso? A informação alterada leva a uma reprodução celular desordenada. É aí que está o ponto básico que os oncologistas gostam de discutir, quando eles afirmam. Uns afirmam que tem uma etiologia, quer dizer, tem uma causa virótica ou bacteriana, e outros afirmam que tem uma causa emocional. E olha o que Bezerra está falando. Emmanuel, esse livro foi editado em 1958, então já tem um tempinho para a gente já ter aprendido, ou revisto ou reaprendido. Olha aí. Filhos, toda doença tem sua origem nas imperfeições do espírito e reflete sobre as células que lhe constituem. O corpo material, os desajustes da consciência. Então, olha como é que as coisas caminham. Nós sabemos que nós temos o corpo físico, que é o responsável, né, pelas exonerações dos nossos passados. Nós temos o corpo perispiritual energético e nós temos o espírito. Tudo comandado pelo espírito. Se esse comando é correto, as coisas vão caminhar bem. Se esse comando é incorreto, as coisas vão caminhar mal. Parece simplório depois que a gente tem uma percepção mais profunda e uma análise mais objetiva,
desse processo. Isso me faz lembrar alguns sinais que a gente percebe, mesmo na condição, como na condição de médico. Muitas pessoas sofrem de melancolia, mostra o coração, e muito tempo depois aparece com um tumor de mama. Isso é comum. Nós vamos fazendo uma construção, a princípio aleatória e posteriormente mais objetiva, comparando as afetações emocionais, as afetações físicas, em relação ao equilíbrio que existe entre a saúde e a enfermidade. Nós vamos encontrar, de uma maneira muito interessante, na questão 95 de um Consolador, a seguinte questão: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? É uma pergunta que veio assim a calhar, né? Porque, olha que interessante, a nossa preocupação atual não é com saúde. Nós queremos saber quantos estão doentes, por que estão doentes. Olhar a estatística de quantas doenças para cada grupo etário. Então, a nossa preocupação deixou de ser saúde. Será que a enfermidade nos atrai mais profundamente do que a condição de saúde? Aqui, Emmanuel fala, nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. E aí nós vamos encontrando pela evolução e já pela aproximação da ciência espiritual com a ciência física, relações profundas. Criou-se o eixo cérebro-intestino, dando a entender que o intestino é um segundo cérebro e seria um foco de doenças psicossomáticas. Então, a situação começa a assumir uma coloração um pouco diferente. Não interessa, nesse momento, pensarmos de maneira unitária. O corpo físico está ali, o corpo perispiritual está ali, o corpo espiritual está ali. Não podemos mais raciocinar desse jeito. Voltemos, então, à nossa questão. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Olha a resposta para o homem da Terra. Não fez questão de falar que é para nós mesmos. A saúde pode significar o equilíbrio, né, perfeito dos órgãos materiais. Quer dizer, eu não tenho problema cardíaco, eu não tenho problema pulmonar, eu não tenho problema intestinal, eu estou com saúde. Saúde física. Para o plano espiritual, todavia, olha o termo, a saúde é a perfeita harmonia da alma para a obtenção da qual muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa da moléstia e deficiências transitórias da Terra. Nós repetimos em toda palestra, em toda conversa, que nós estamos numa terra de provas e expiações. Não é o momento agora da gente discutir profundamente causas passadas e causas atuais. Mas aqui, de novo, é Emmanuel chamando a atenção, né? É a perfeita harmonia da alma para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa da moléstia. Isso é um momento assim de fazermos uma
uma análise mais concreta. Então, nós enfermamos por uma razão. Pelo que eu entendo aqui, ela tem um instinto curador. Posso pensar nisso? Posso pensar nisso. Então, a enfermidade é pedagógica. É doido. Enfermidade é pedagógica. Aí vamos analisar, vamos pensar. O indivíduo, vamos falar o exemplo corriqueiro, né? O indivíduo está proibido de usar álcool por uma deficiência do fígado. Aí ele come, não, uma dosinha, aí vai, uma dosinha, duas dosinhas. Aí o que acontece? Ele fica doente, ele fica com uma doença do fígado, que muitas vezes é incapacitante, vai colocá-lo na cama. Olha aí a instrução, olha a pedagogia. Ele vai ficar na cama, ele vai ter que parar de beber o álcool, ele vai ter que tomar medicações mais pesadas e, ao mesmo tempo, ele vai chegar à conclusão: dessa eu escapei. Quando ele chega à conclusão dessa eu escapei, ele vai desenvolver uns sentimentos, pelo menos é o que a gente espera, né? Que ele vai dizer para ele mesmo: daqui para frente eu não vou fazer mais uso de bebida alcoólica. Quer dizer, olha aí, o fígado ficou lesado, mas olha a instrução que esse espírito recebeu. Não posso usar mais álcool, senão vou ter uma doença do fígado e vou ter a minha vida abreviada. Ele não está em completa saúde, mas ele já tem a intuição interior de que aquilo ele não pode mais usar. E assim, gente, são as diversas doenças. Hoje há uma tendência muito maior do que antigamente, eu digo antigamente, de uns 15 anos para trás, 20 mais ou menos, em que nós não dávamos muita atenção a essa coisa psicológica, essa coisa da alma, né? Nós estávamos muito materializados no sentimento de uma definição ilógica que era anterior, porque a definição anterior da Organização Mundial de Saúde ela era muito mais precária do que essa que nós temos hoje. E isso vai formulando um conjunto de ações, um conjunto de informações para podermos entender as doenças que comprometem o corpo físico, as doenças que comprometem o corpo espiritual e, principalmente, a responsabilidade a nós atribuída pelo nosso conhecimento, porque essa responsabilidade já foi nos dada antes de reencarnarmos. Nós é que ou esquecemos, ou que não valorizamos as informações e, por desajustes dos mais variados possíveis, entramos num processo de sofrimento. Se você faz tudo errado e não entra num processo de sofrimento, você não dá. Você não fornece, ou pelo menos você esquece da sua saúde. Eu estou bem, eu como, eu bebo, eu faço as maiores, vamos dizer, as coisas mais erradas e eu estou bem, está vendo? Eu tenho saúde. Mas aí, como é que você está aí dentro? Como é que está o seu pensamento? Seu pensamento também está com saúde? Você está pensando coisas boas?
Às vezes é muito interessante, porque André Luiz, na sua obra fabulosa, em todo momento ele fala de algo relacionado à medicina, às doenças do emocional. E ele tem uma frase no livro Domínios da Mediunidade, ele explica de uma maneira bem sensata, vamos assim dizer, né? Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos, né, que lhe desagradam, que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. É isso o princípio hoje preconizado dentro dos estudos do espiritismo científico, que é a relação entre o nosso psique e as células imunocompetentes, ou seja, o quanto um bom pensamento, uma boa conduta pode fazer com que aumente com isso o seu estado de resposta imunológica. Isso é um dado de muita importância, porque a doutrina, através dos seus ensinamentos, está começando a se casar com aquilo que aprendemos da medicina que nos acompanha desde a antiga Grécia. Nós estamos tornando-nos mais organicistas, né? Ou melhor, nós estamos tornando mais espiritualistas, porque nós já sabemos que há muitos anos atrás, uma cardiologista canadense, no ano de 1901, por ali, nos informou o seguinte: no dia que o homem, ou o médico, né, o cientista, conhecer as causas das doenças que se encontram na alma, não existirá mais doenças. Percebam vocês que nós fizemos uma trajetória até um pouco rápida, né, para podermos compreender o que é a verdadeira saúde. Eu, antes de terminar, eu quero fazer uma leitura do livro Falando à Terra. Olha aqui, preste atenção, com muito carinho, né? O mundo é cerâmica sublime em pleno cosmos. A carne é o barro, o espírito, o oleiro. Olha a relação. Cada homem plasma seu destino de acordo com a própria vontade. Há quem fabrique ânforas para o vinho do Senhor, e aos que modelam crateras para a cicuta do Espírito. Companheiros da terra, faze da existência um vaso sagrado, em que a divina bondade se manifeste. Na pobreza ou na abastança, na felicidade ou na desventura, não te esqueças de que a vida corpórea é a divina argila em tuas mãos. É um momento, então, profunda meditação. É um momento que poderíamos, então, nos introverter e começarmos a analisar de uma maneira bem lógica, assumindo uma nova postura moral que vai
seguir até a mudança de hábitos, repensar aquilo que fazemos, não é com o corpo, não, com a nossa reencarnação. Não é momento de ofendermos o corpo, o espírito, através de pensamentos inferiores, vibrações que contraem e trazem para perto de nós espíritos em sofrimento. É um momento em que eu passo a entender Emmanuel e tenho que buscar organizar a minha casa. Sou um espírito assim como todos nós, numa rota evolutiva. E me lembrando que o Pai nos criou simples, ignorantes, mas cada um com uma tarefa específica para se transformar em um espírito puro. A escalada é longa. O caminho ao qual nós nos perdemos por essa eternidade de reencarnações, hoje ele nos é abrandado pela misericórdia divina. Então, baseado nas nossas crenças da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, a fé que nos move faz nos lembrar de fidelidade. E fidelidade faz nos lembrar do Cristo. E se ele disse que não nos deixará órfãos, é porque um dia chegaremos a ter ele. E isso vai depender, a princípio, não da saúde do corpo ou da saúde do espírito, mas a saúde que emitimos pela nossa força do pensamento. Acredito eu que poderia terminar a nossa conversa trazendo um pedacinho do livro psicografado pelo Divaldo através do Manuel Filomeno, Os Hábitos Mentais Perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões ou vibrações e bactérias psíquicas que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. Com isso, queridos companheiros, eu termino a minha fala de hoje, agradecendo a oportunidade do aprendizado e entendendo o que temos que buscar para possuirmos a saúde integral. Que a paz possa habitar o coração de todos.